Galera, essa semana tá um absurdo. O episódio 1 de Chainsaw Man lançado oficialmente, um dos mais esperados de 2022, junto de Bleach, que também saiu essa semana, e não tem como não falar que além disso a gente teve também a notícia da tão aguardada volta do mangá de Hunter x Hunter, dia 23 de outubro. Galera, eu tô maluco com tanta coisa. Hoje a gente vai falar do episódio 1, falar se a animação correspondeu, falar sobre a história. Fica até o final, galera, porque esse primeiro episódio, ele pode parecer um mero episódio de introdução, mas o tanto de mensagem, o tanto de significado e reflexão que ele traz, a gente vai discutir aqui e vocês vão ficar impressionados. Pra quem acha que Chainsaw Man é um anime raso, né, que não tem profundidade nenhuma, só esse primeiro episódio, galera, já te prova o contrário. Lembrando que toda terça-feira, vídeo aqui no canal analisando os episódios de Chainsaw Man, domingo, vídeo sobre os episódios de Bleach e muito vídeo extra saindo aqui no canal sobre essas duas obras. Então já chega serrando o botão de se inscrever no canal e de ativar o sininho, galera. Até dezembro a gente tem uma jornada incrível junto, vem comigo nessa. O episódio começa de uma forma diferente de como foi no mangá, e essa é basicamente a única diferença que esse episódio tem em relação ao material original, começando, como a gente viu, né, com a famosa cena da porta, né, a caminhada até a chegada na tão famosa porta fechada que vai seguir a gente por boa parte do anime e que é um dos grandes mistérios que envolvem o passado do Denji, mas isso a gente vai conhecer mais adiante, mais pra perto do final, da história final do anime, então pra não dar spoiler pra quem não conhece, mas eu pretendo fazer um vídeo também só sobre esse assunto. Então a gente conhece o Denji e um pouco do universo de Chainsaw Man nesse episódio. O pai do Denji, a gente fica sabendo que tinha uma dívida astronômica com agiotas, mas é dito que ele acabou se matando e por conta disso a dívida foi passada para o filho dele, não tem escolha. O Denji então, né, que no mesmo dia do enterro já precisava se virar para conseguir uma parte do dinheiro, mas que por sorte ele acaba conhecendo o Pochita, né, o demônio da motosserra que estava ferido, e ambos passam a viver e trabalhar juntos para sobreviverem. E a gente vê por boa parte desse episódio como é a rotina do Denji e como, mesmo depois de conhecer o Pochita, a coisa continuou feia, galera. A gente poderia imaginar que assim que ele tivesse conhecido o Pochita, a vida dele já mudaria da água para o vinho, mas não foi bem assim, a coisa continuou feia. Eles continuaram passando dificuldade, mas isso é o que fortaleceu, é justamente o que fortaleceu ainda mais a relação entre eles dois. O Denji, a gente vê que chegou a vender um olho, um rim, ele usa até um tapa-olho, né? Um rim e até a bola pra conseguir dinheiro. A bola, gente, qual foi? Aí foi demais, aí foi demais. Aí pelo menos sobrou uma ali, né, pra ter alguma coisa, né? Pra ter alguma diversão, pelo menos. Mas a gente viu que o que dava realmente dinheiro pra ele não era ficar serrando árvore com o Pochita, não era vender as próprias partes do corpo que tem um certo limite, né? Convenhamos, era sim caçar demônios, e é isso que ele começa a fazer, né? Ele passou a fazer isso de forma independente com o Pochita. E é aqui que a gente conhece de fato esse universo. É um mundo onde humanos e demônios convivem à luz do dia. Os humanos, eles sabem sobre a existência dos demônios, o que não é algo que costuma acontecer em todas as obras, né? Existem obras, pelo menos, onde esses seres, né, diferenciados, eles estão ocultos da sociedade, eles vivem ali muito ocultos da sociedade, mas esse não é o caso. Além disso, o Denji, ele parece sofrer de uma doença do coração que faz ele cuspir sangue igual a mãe dele tinha também, para completar a desgraça de vez, né? Porque já não era o suficiente tudo que ele já teve que viver e tá tendo que passar. E ao longo desse episódio, a gente fica sabendo qual é o sonho do Denji. E diferente dos clássicos protagonistas de shonen, que almejam objetivos quase que inalcançáveis, sim, o Denji, aqui, ele também almeja um objetivo inalcançável, só que dentro da perspectiva de vida dele. Ele quer nada mais do que comer uma comida melhor. E comer uma comida melhor, para ele, não precisa ser nada demais. Ele só queria, como ele mesmo falou, um pão com geleia, que já estava bom. E uma coisa que eu gosto é como o Chainsaw, ele não precisa forçar aquele discurso vazio de que o Denji é um pobre coitado. A gente sabe que ele é um pobre coitado miserável de merda que não vale nada para a sociedade, que vende a própria bola. A gente sabe disso, mas o anime, ele não precisa
jogar aquele discurso vazio, sabe? E o protagonista, ele vai ficar, meu Deus, como eu sou um fracassado. Não! A gente vê como o Denji, ele, no meio dessa desgraça toda, ainda tenta encontrar felicidade, né, no meio dessa desgraça. E é essa simplicidade do Denji, essa forma como ele tenta extrair o melhor do pior da vida, que é o que faz a gente, de fato, sentir uma conexão com ele. E a gente pode ver isso, por exemplo, quando o agiota ele sacaneia, né, o motorista do agiota sacaneia ele mandando ele comer um cigarro em troca de 100 ienes, só para ver como ele sempre obedecia tudo que mandavam ele fazer e de que forma o Denji ele percebe, ele recebe esses 100 ienes como um motivo para se comemorar, porque com aqueles 100 ienes eles poderiam ter mais 3 dias de refeição e isso era motivo de alegria. Ele poderia ter ficado com raiva, ele poderia ter ficado revoltado com o cara, enfim, por ter sacaneado ele, poderia ter ficado chateado, enfim, mas ele sempre tenta ser o mais otimista possível. E percebe aqui uma coisa muito legal que é essa relação da máfia com o Denji. Quando eles falam, né, que o Denji é um cachorro extremamente comportado, que faz tudo o que eles querem, e compara isso com a relação que o Denji tem com o Pochita, que é basicamente o seu cachorrinho de estimação aqui, né? Ou seja, a máfia vê um humano e o trata como um cachorro. Já o Denji, um humano, trata o Pochita, que seria um cachorro, seu animal de estimação, como um igual. Eles não têm uma relação de dominância aqui um com o outro. Eles têm uma parceria, onde um ajuda o outro. Tanto que o Denji fala, né, quando salva o Pochita, esse sangue que você tá bebendo não é de graça. Eu te ajudo e você também me ajuda. E depois que o Denji morre, o Pochita, mesmo podendo assumir o corpo do Denji, mesmo o Denji tendo dito que ele poderia fazer isso, o Pochita escolhe permanecer como um igual com o Denji, onde ambos passam a compartilhar o mesmo corpo. Pô, galera, que coisa mais bonita do que essa, cara? Porra, quando tava escrevendo, tava me emocionando. Então a gente vê como o agiota fez um acordo com o demônio dos zumbis ali, né, pra que a Yakuza ficasse ainda mais forte, depois a gente vê o demônio e tal. E essa temática de zumbis, inclusive, que não vai ser a primeira vez que a gente vai ver nesse anime, né, que não vai ser a primeira vez que vai aparecer no anime, fiquem ligados. E engraçado como o agiota, ele foi gentil o suficiente pra ir na casa do Denji pessoalmente, ir bater na porta dele e dar uma carona pra ele, tipo, não, olha só, tem um trabalho aqui novo pra você, vamos aqui, eu te dou uma carona, tipo, gente boa pra caraca, né? Mas a gente vê que tudo aquilo estava armado e o Denji é levado pro covil deles e acaba sendo morto pelos zumbis. E é nesse momento que a gente tem a união entre o Pochita e o Denji, formando assim o Chainsaw Man. E é nesse momento que o Denji ele tem uma mudança de perspectiva. A gente viu durante o episódio como em um determinado momento ele começa a se julgar por talvez estar querendo demais do mundo e que talvez ele deveria ser grato pelo que ele já tinha, por ele já ter a companhia do Pochita, por ele já conseguir ali lá e cá comer alguma coisa, comer algum lixo aleatório, mas só depois que ele viu os mafiosos, eles que já tinham muito mais coisa, muito mais recurso do que ele poderia ter em vida, na vida inteira, só a partir daquele momento onde ele viu aqueles caras almejando ainda mais do que eles já tinham, que foi quando eles fizeram o contrato com o demônio dos zumbis para que eles ficassem ainda mais poderosos, para que assim eles conseguissem mais coisas, etc, poder ter mais dinheiro no fim. Só aí que o Denji ele percebe, cara, talvez não tenha problema eu querer um pouco mais do que eu já tenha. Talvez eu possa querer ter o pão com geleia que eu conversei com o Pochita sem me sentir culpado por isso. E cara, essa mudança, porra, na perspectiva do Denji já no primeiro episódio, cara, é mágico, como eu falei pra vocês, é um negócio mágico e muito mais profundo do que muita gente pensa. E é a partir desse momento que a gente tem a coisa despirocando de vez, com o Chainsaw Man matando uma porrada de gente, só que mais do que isso, mais do que a gente vê as cenas de ação no final do episódio, repara como até os 45 do segundo tempo, né, os 45 desse primeiro episódio, foi um episódio muito mais intimista, muito mais leve não, né, porque, bom, a gente vê toda a desgraça do Denji
Denji, mas muito mais sutil, muito mais calmo, muito mais sereno do que toda a bagunça e todo o caos e todo o sangue que a gente vê explodindo na tela no final do episódio e, enfim, boa parte do anime também nos próximos episódios. Porque foi muito mais sobre isso, foi muito mais sobre a relação mais pessoal, mais íntima entre o Denji e o Pochita, né? Foi essa relação entre eles de amizade que foi sendo fortalecida ao longo do tempo, a desgraça que eles vivem, a vida de merda que eles compartilham, mas que ao mesmo tempo eles têm a parceria um do outro, eles têm um ao outro e eles tentam tirar o máximo de proveito no meio de toda essa desgraça, né? Então, cara, por mais que a gente espere muito que Chainsaw Man a gente veja no trailer aquele sangue, aquela ação desenfreada toda, olha só como esse primeiro episódio, em quase sua totalidade, foi o completo oposto do que Chainsaw Man, digamos, tenta vender. E mesmo assim, conseguiu ser mágico. No fim, a coisa toda se resolve e a Makima, temos a introdução da Makima no episódio aparecendo estilosíssima, deusa Makima aparecendo estilosíssima demais com aquele sobretudo ali junto da galera dela lá e vindo como uma luz de esperança para o Denji. Não é à toa que o próprio episódio fica mais bem iluminado depois que ela aparece. As cores ficam mais vibrantes, o céu, a luz do sol fica mais quente. Por quê? Porque a Makima naquele momento representava a luz, representava a esperança, a vida, enquanto do outro lado, reparem como o Denji ele tem que escolher entre um ou o outro, né? A Makima dá uma opção para ele, dá duas opções para ele, e ele olha para a Makima e também olha para o outro lado. E naquele outro lado, nas sombras, só restava morte, só restava escuridão, e nesse caso ele preferiu a luz. E é engraçado como o Denji, logo que vê aparentemente outro ser humano na frente dele, pede um abraço pra Makima, e a Makima ela corresponde dando um abraço e fica aquela relação muito esquisita, mas que é muito característica da Makima por ela ser quem é. A Makima, ela atende aquele pedido muito de forma literal e de forma muito instantânea. E isso é muito característico da Makima porque ela, como personagem, tem dificuldade de ter relações humanas de forma natural e orgânica. Ela, por mais que tente simular emoções e sensações como essa, num contexto como esse, ela não consegue, não soa natural. E a gente vai ver isso ao longo de todo o anime. No fim, a Makima faz uma oferta para o Denji, que é passar a trabalhar com ela como caçador de demônios, o que era algo que ele já tinha uma certa experiência, né? Depois de ter trabalhado junto do Pochita ali, caçando alguns demônios menores, faz todo sentido ele aceitar essa oferta, né? Não só isso, mas ela também diz que, dessa forma, ele poderia realizar o sonho dele, que ela não sabia exatamente que era aquilo, mas ela acaba correspondendo, ela responde exatamente o que o Denji queria. E a gente vendo o Denji no colo da Makima já nesse episódio, assim, né, deitado no colo dela, é uma cena que também vai se repetir em vários e vários outros contextos da Makima cuidando do Denji. Agora sobre a animação, galera, que esse é um ponto que não pode deixar de ser comentado. Uma das coisas que eu mais gostei foi a paleta de cores bem pouco colorida ao longo de todo o episódio, para justamente evidenciar aquela ausência de vida na tela, o luto do pai do Denji, a vida cinza que o Denji levava e vivia todos os dias, e esse foi um ponto muito forte do anime, né? E isso contrastando justamente com o final do episódio, onde, depois que a Makima aparece, a luz fica muito mais viva, as cores ficam muito mais vibrantes. Agora sobre o polêmico CGI de Chainsaw Man, deixei a melhor parte para o final. Primeiro sobre os cenários que foram feitos em CGI tão impecáveis, isso não tem o que questionar. Os zumbis depois também na batalha final estão muito bem animados. E sobre o Chainsaw em si, em CGI, olha galera, eu vou dizer pra vocês que nada supera no momento a animação tradicional em 2D, vamos colocar dessa forma, mas é uma animação em 3D acima da média. Tem momentos em que ela não impressiona tanto, fica um pouco esquisito. Tem momentos em que já dá uma disfarçada melhor, já fica um pouco melhor animada e fica um pouco dessa variação, uma mistura de sentimentos que eu tenho, mas que é difícil ainda eu conseguir
adentrar, assim, ficar totalmente imerso quando a gente viu a cena de batalha final do episódio. Mas uma cena que se destaca é no final do episódio, quando a Makima ela se depara com o Chainsaw e a gente vê um foco no rosto dele e a textura do rosto dele tá incrível, galera, incrível. Se tivesse essa textura no modelo do Chainsaw Man, o modelo 3D que é usado para as cenas de batalha, e ele tivesse esse nível de detalhe, seria incrível, galera, não teria nem o que falar, mas eu sinto que essa é justamente uma das coisas que falta, né? Falta um pouco de textura a mais no Chainsaw Man, falta um pouco de deixar aquela coisa mais real ali, como se fosse realmente um capacete ali em cima dele. Mas fora esse detalhe, como eu falei, primeiro episódio sensacional, muito mais intimista, a proposta dele, todo o cenário, toda a paleta de cores, enfim, a trilha sonora também, muito maneiro. E eu espero que vocês sigam comigo nessa jornada semanal aqui acompanhando o anime de Chainsaw Man. Convido vocês mais uma vez a se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perder nenhum vídeo, não só de Chainsaw Man, mas também de Bleach, e não só reviews dos episódios, mas também outros vídeos que eu tô preparando aqui, galera, que fiquem atentos. Já nos próximos dias vai sair um explicando os poderes da Makima, beleza? Até a próxima, tchau!